Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo: Como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridas irmãs que aqui estão presentes, alegria de recebê-las na casa da Padroeira Divina de Minas. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós somos chamados pela liturgia a olhar para a verdadeira identidade de Jesus. Aliás, esse é o grande desafio que nós somos chamados a viver enquanto cristãos. Até porque, quando não são as crises, as dúvidas, as dificuldades que nos impõem essa pergunta: quem é Jesus? Ele mesmo, mais cedo ou mais tarde, nos pergunta, como perguntou aos discípulos: E vós, quem dizeis que eu sou? Responder quem é Jesus pode, num primeiro momento, ser algo muito superficial. Na ponta da língua, todo mundo tem uma resposta para dar sobre quem é Jesus. Se eu perguntasse para qualquer um de vocês aqui, te garanto que eu não sairia sem nenhuma resposta. Quem é Jesus? Agora, quando a gente tem a capacidade de descer, de aprofundar ainda mais essa questão, quando a gente é capaz de olhar com sinceridade lá para dentro de nós, a gente vê que não é tão fácil responder assim: quem é Jesus? Ou é somente na minha vida que hora que a gente está completamente convicto de que Ele é o Senhor, mas ora as tentações, os medos, as dificuldades da vida fazem com que a gente coloque a nossa confiança na palavra de um médico, na palavra da ciência, no vigor da nossa força. Todos nós. E aqui eu falo isso não para colocar peso na consciência, mas simplesmente falando daquilo que é comum a todos nós. Vivemos nesta corda bamba, né? Entre a certeza que a fé nos dá, mas ao mesmo tempo a inconstância que somos nós. Digo tudo isso, meus irmãos, não pretendo e nem posso delongar-me muito, não pretendo para não cansar-lhes, não posso, justamente por causa aí que ainda estou em processo de recuperação, e aqui o ar mais rarefeito, né, da Serra da Piedade, quando a gente fala mais, a gente fica mais cansado. Mas o importante é que nós hoje, olhando para Jesus, né, no templo, a gente obtenha dele essa resposta. Ele é muito maior do que tudo aquilo que nós possamos dizer dele. Digo isso porque no Evangelho de hoje há uma confusão entre os mestres da lei, que estavam ali olhando para Jesus e queriam apanhá-lo, queriam contestá-lo. E aí começavam a questionar a Jesus: como é que você pode falar que você é Messias? Quem te deu autoridade para falar que você é Messias? E ainda mais, como é que você vai se dizer filho de Davi? Jesus usa o próprio argumento deles para mostrar o quanto eles estão errados. Jesus viram para eles e perguntam assim: é verdade, vocês têm razão. Como é que o Messias pode ser filho de Davi?
Porque o próprio Davi disse, movido pelo Espírito Santo, disse ao Senhor, ao meu Senhor. O que Jesus está querendo dizer é, um pai não chama o filho de Senhor. Chama. Porque se a gente fosse olhar a hierarquia da família, o pai é superior ao filho. E tem que ser assim. Porque o pai é quem educa. O pai é senhor do filho e não o filho é senhor do pai. Mesmo quando na velhice, quando o pai já perde a lucidez, o pai continua sendo o senhor, aquele quem tem a autoridade sobre o filho. E Jesus diz isso. Como é que Davi poderia olhar para mim e dizer, Senhor, se de fato o que tivesse em questão era simplesmente o sangue, a hereditariedade? Não, eu sou maior do que Davi. Eu sou o Senhor de Davi. Isso causou uma ira nos mestres da lei. Jesus, ao falar que ele era Senhor de Davi, os doutores da lei ficaram furiosos. E aí queriam imediatamente apanhar Jesus para prendê-lo, porque ele estava cometendo uma blasfêmia. Como assim? Um homem nascido aqui, em Belém, num vilarejozinho sem importância, agora está falando que é Senhor de Davi? Isso é blasfêmia. Mas Jesus falava-lhes com muita caridade, porque quem fala a verdade sempre age com caridade. E Jesus fala aquilo que ele é. Ele é Senhor de Davi, ele é Senhor do Filipe, ele é o Senhor da Maria, ele é o Senhor nosso. Ele é Deus. E às vezes, meus irmãos e irmãs, é muito mais cômodo para nós aceitar um Jesus psicólogo, como agora está na moda. Tem até livros e mais livros escritos disso, né? Um Jesus do autoajuda. Ou então aceitar o Jesus revolucionário, social. Tadinho, falido. Não conseguiu mudar socialmente nem um grupinho dos 12 dele. Continuaram pobres, perseguidos, sem ter o que comer. Ou então, o Jesus milagreiro, né? Quebra-galho. No apuros eu recorro a ele. É o Jesus que o mundo nos oferece. O Jesus light. O Jesus que não salva. Porque o Jesus psicólogo pode até trazer conforto para o meu coração no momento de dificuldade. O Jesus revolucionário social pode até inspirar políticas públicas para a equidade e justiça. O Jesus milagreiro pode até causar um milagrezinho, mas não é capaz de dar vida eterna. Não é capaz de levar para o céu. Só Jesus de verdade, que é muito mais do que um psicólogo, revolucionário social, curandeiro, é Senhor, é capaz de acalmar não só as crises aqui no coração, mas de nos mostrar a verdade que nos salva. Hoje, ao recebermos a Ele na Eucaristia, peçamos a Ele esta graça de responder com convicção: Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Deus. A mesma fé que São Tomé professou quando viu o ressuscitado. Quando Tomé viu Jesus e colocou a mão nas suas chagas, ele disse isso: meu Senhor e meu Deus. Que hoje nós possamos, impelidos pela verdade e pelo profundo amor que brota dele, dizer também nós: meu Senhor e meu Deus. Dizer isso não é dizer só da boca para fora uma frase bonita, mas é querer conformar a própria vida à vontade dele. Ora exigente, mas sempre capaz de dar vida, e uma vida que não termina com a morte. Porque ele é Senhor, Senhor de Davi, Senhor da nossa história, e quer, como Senhor, mudar a nossa vida, conduzir a nossa história, para que nós possamos viver a perfeita comunhão com o Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos em pé e elevemos ao Senhor as nossas súplicas e necessidades.